Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todos os dias aqui trazendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos ler lá em João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes e alegria ter cada um de vocês aqui conosco, né? E hoje nós vamos aprender sobre a humildade de Jesus, né? Então vamos lá? Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já havia chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximando-se Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Né, queridos? Então, uma história maravilhosa, né? Vamos entender primeiramente o contexto do período, né? Então, neste período, o que acontecia? Não existia calçamento, né? Não existia asfalto. A maioria das pessoas caminhavam na areia, né? Com as suas sandálias, né? E toda vez que você chegava em uma casa, né? Lá havia uma tigela com a finalidade de lavar as mãos, bem como lavar os pés. E uma das principais coisas que acontecia é que uma autoridade, que um mestre, que uma pessoa que fosse muito importante, geralmente ela não lavava os pés de ninguém, mas outro lavava-lhe os pés, ou seja, tirava ali aquela sujeira que tivesse ali encrostada, grudada naquele pé devido à caminhada, né? Caminhar na terra, caminhar no deserto, caminhar naqueles diferentes ambientes. Então era comum você ter os pés ali sujos, né? Era comum você ter uns pés ali barrento, né? Era muito importante quando você chegava na sua casa ou em qualquer canto, havia ali um espaço ali para você fazer um asseio, né? Tá limpando ali, enxaguando ali o rosto, está enxaguando ali as mãos e está enxaguando os pés, né? Porque eram regiões que ficavam expostas à poeira, que ficavam expostas ao sol na caminhada do dia, porque todo o resto era coberto, né? Os braços, as pernas, tudo era coberto. A única coisa que era exposta era a face, as mãos e principalmente os pés. E esses pés ficavam muito em contato com a areia. Então, se você queria saber se uma pessoa era importante, né? Se uma pessoa ela tinha muitos servos, era olhar para os pés dela, né? Os pés dela sempre estavam limpos, né? Porque havia sempre alguém para servir ali, para fazer a higienização. Naquele momento, o que aconteceu? Jesus já sabia, né, que estava reservado um dia já para que ele pudesse ser crucificado, né? Ou seja,
Judas já havia preparado a crucificação de Cristo, ou seja, já tinha traído Jesus, né? Ou seja, em questões de minutos, né, ali os judeus, junto com o Império Romano, viriam levar Cristo para a crucificação. Então, Cristo, sabendo disso, né, e eles tinham Cristo como sendo a maior liderança deles, dentro de, em breve, em pouco tempo, Jesus Cristo não estaria mais no meio deles, né? Porque Jesus Cristo seria crucificado, depois de ressuscitado, Cristo não permaneceria constante com ele, né? Depois de que Cristo ressuscita, Cristo tem momentos com eles, né? Porque Cristo, ele começa a aparecer e desaparecer, aparece no meio dos 12, depois aparece no meio dos discípulos no caminho de Emaús, ou seja, Cristo vai fazendo várias aparições para os seus discípulos, não somente para os outros, mas como para vários. Inclusive, aproximadamente 500 pessoas viram Jesus nesse intervalo aí de 40 dias depois que ele ressuscitou, né? Então, Jesus Cristo vai fazer algo que choca muito eles, né? O que Jesus Cristo vai fazer? Como um mestre, como um Senhor, como uma liderança de todos eles, Jesus Cristo, ele vai se levantar, né? Levantou-se no meio da ceia, ou seja, naquele espaço ali de ceia, naquele espaço ali de comunhão, tirou a vestimenta de cima, né? Como está descrito aqui no 4, pegou uma toalha e colocou essa toalha em volta da cintura, né? Que quem fazia geralmente isso eram os servos, né? Depois ele próprio colocou água numa bacia e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos, né? Que cena espetacular, né? Que cena chocante, né? Você tem uma liderança, você tem o Senhor Jesus Cristo, né, lavando os pés dos discípulos. Então, quando eles viram essa cena, chocou eles, né? Porque eles nunca viram um sacerdote, um rei, um profeta, uma liderança, uma figura importante, né, fazendo esse tipo, tendo esse tipo de atitude, né, que é um sinal de submissão, é um sinal de humilhação, né? E é interessante que Cristo começa a lavar os pés de um por um, e Pedro, né, sempre Pedro vai tomar as rédeas da situação e vai dizer: não, Senhor, jamais tu lavarás os meus pés, né? Que é do versículo 8, né? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo, né? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, lava-me então não somente os pés, mas lava-me também as mãos e lava-me também a cabeça, né? Porque era um hábito naquela sociedade lavar a cabeça, lavar as mãos e lavar os pés, porque estavam expostos à sujeira, né? Ao ambiente ali de terra árida, né? Então havia esse hábito, né? Então, era isso que acontecia. E no 10 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos estão, né? Ou seja, os discípulos ali, eles estavam todos limpos, mas nem todos estavam. Por quê? Porque Judas, naquele momento, já havia maquinado, né? Já havia se juntado às lideranças ali daquela região para levar Cristo para a crucificação, ou seja, para trair Jesus. Por isso que ele vai dizer ali que nem todos estavam limpos, né? Ou seja, nem todos estavam completamente limpos. E isso daqui talvez é muito importante. Muito importante porque demonstra qual é o espírito, né? Qual é o sentimento que deveria estar presente na igreja dali para frente, né?
que era o sentimento de servir ao outro, né? Porque até então, os discípulos serviam a Jesus, serviam fisicamente, mas espiritualmente, Jesus sempre os serviu, né? E naquele momento, o Senhor serve cada um dos discípulos espiritualmente, né? Porque ele lava os pés, simbolizando ali uma purificação, significando ali uma santidade sobre aqueles discípulos, mas ele lava também, sinalizando para eles qual deveria ser o tipo de sentimento dali para frente. Ou seja, que eles deveriam servir tanto espiritualmente como também fisicamente dentro dessa igreja que surgia. Ou seja, eles iam estar presentes dentro da igreja não com a finalidade deles serem servidos, né? Não, a finalidade deles ali era servir uns aos outros. Era isso que faria a igreja prevalecer. Era isso que iria fazer a igreja se manter firme. Então, a igreja primitiva, que é a igreja que nasce através desses grupos de discípulos que depois se espalham pela região da Judéia, pela região de Samaria e até os confins da terra, que somos nós hoje, ela nasceu com essa essência, né? Com a essência de não ser servido, mas com a essência de servir ao outro, né? E a igreja primitiva ela foi marcada por isso, né? Então ali, principalmente nos primeiros 4 capítulos do livro de Atos, você vai ver, né, onde eles tinham tudo em comum, né? Ou seja, não somente a vida espiritual deles era comum, né? Ou seja, estavam em oração, estavam em louvor, estavam na leitura da palavra, mas eles tinham tudo em comum, né? Um dos exemplos eram os seus próprios bens, eles compartilhavam entre si de forma que não houvesse pobres e nem necessitados dentro da igreja, né? Eles repartiam o pão um com os outros, né? Um homem muito rico chamado se eu não me engano agora, José de Arimateia, né? Que era um homem muito rico, né? Um importante senador, ele tem um papel muito importante ali naquele momento, através de contribuições. Barnabé também é outro, também o filho da consolação é outro também que tem um papel importante nessa igreja. E essa intenção de servir ao outro era de uma forma tão intensa que quando isso tentou ser quebrado de alguma forma, o Senhor os matou, né? O Senhor acabou os matando, que é o exemplo que nós temos de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, né, venderam um terreno, né, e ao invés de darem aquilo que eles tinham decidido no seu coração dar a Deus, então eles decidiram em comum acordo tirar uma parte e guardar, enganando os apóstolos, né? Então, quando Ananias vai apresentar a sua oferta, né, o Espírito Santo revela para Pedro que Ananias estava mentindo, né? E quando Safira também chega, os discípulos ainda dão a oportunidade de Safira revelar o pecado do seu marido e revelar o seu pecado. Mas não, ela reafirma o pecado do marido dela, né? Porque ambos tinham vendido um determinado terreno, né, e foram mentir para a igreja, mentir para o Espírito Santo, dizendo que eles tinham vendido por um outro preço. Então, é tanto que eles foram punidos com a morte, né? Tanto Ananias, como no primeiro momento, como Safiras no segundo momento. Não porque o Senhor quisesse o dinheiro de Ananias e Safira, mas por causa do espírito de engano que eles queriam colocar dentro da igreja, né? Quebrando esse sentimento de unanimidade, de humildade, onde um queria era servir ao outro, onde tudo que eles possuíam eles tinham em comum, né? Enquanto isso, Ananias e Safira tinham um sentimento diferente, né? Pelo contrário, de ter tudo ao invés de ter em comum, era ter para si
e além de ter para si tentar enganar o Espírito Santo, tentar enganar os discípulos, tentar enganar a igreja, e o Senhor, como punição, os matou, né? Criando um temor dentro da igreja primitiva com relação a esse tipo de comportamento que viesse quebrar esse sentimento de humildade, esse espírito de servir um ao outro, de ter nada para si próprio, mas ter tudo de forma comum, porque era isso que iria fazer a igreja prevalecer, a igreja se manter firme. E esse sentimento, ele foi perpassando por gerações, de forma que as igrejas que iam se levantando, que tinham melhores condições, elas enviavam ofertas para sustentar Paulo, para sustentar Silas, para sustentar Barnabé, né, para sustentar João Marcos. É tanto que Paulo chegou uma vez a dizer que ele buscava não ser pesado para a igreja, ou seja, não viver das ofertas da igreja. Por isso que ele fazia tendas, porque através da venda dessas tendas ele conseguia financiar o seu próprio ministério, né? Mas as igrejas, elas se reuniam, juntavam oferta para ajudar aquelas igrejas que estavam precisando, né? Então, Jesus Cristo vai trazer principalmente esse sentimento, né? Ele como líder, como sendo o mais importante dentro da igreja, foi o primeiro a servir, né? Esteve sempre servindo. E naquele momento onde ele não estaria mais fisicamente no meio deles, que eles não buscassem ser servido, porque esse tipo de sentimento ia ser natural surgir no meio deles, né? De querer ser servido, porque como eles estavam com Cristo e as próximas gerações que viriam só iriam ouvir falar de Cristo, era tendência que os mais antigos fossem os veteranos, né? E acabassem sendo servidos ou acabassem recebendo uma posição de destaque diante dos outros, e o Senhor já tenta ali quebrar essa situação ao dizer, olha, a finalidade aqui é servir, né? No reino de Deus, o maior é o que serve. Lá no mundo, não. Lá no mundo, o maior, ele é sempre servido por todos. No reino de Deus é o contrário. Quanto maior você quiser ser no reino de Deus, mais você terá que servir. Por quê? Porque o maior exemplo quem deu foi Jesus. Ele sendo Deus, né? Criador de todas as coisas, fez todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa da sua vontade, e sem ele nada do que existe existiria. Ele se despiu da sua glória, se fez homem e serviu a todos. Então, se Deus se despiu da sua glória, se fez homens e serviu a todos, quem somos nós para nós não querermos servir ao outro, né? Então ele deixa esse grande exemplo tão emblemático, que seria um dos pilares da igreja, onde o maior ele não é servido, o maior ele serve, certo? Então que essa palavra, né, esse testemunho que Jesus Cristo deu, que certamente serve como exemplo para nós, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, né? Aonde o Senhor nos colocar, nós sabemos que essa é a nossa missão. Nossa missão é servir, nossa missão não é ser servido, nossa missão é servir. Aonde o Senhor nos colocar, nossa missão é servir e não ser servido. Porque no reino de Deus, o maior não é servido, o maior serve. E quanto maior você for no reino de Deus, mais você serve, mais você abre mão de si mesmo para servir ao outro. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos fazer uma pequena oração, agradecendo ao Senhor por essa palavra que Ele nos concedeu. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado, grande Deus maravilhoso, muito obrigado por esta palavra de discernimento, por esta palavra de esclarecimento, onde o nosso Senhor Jesus Cristo deu o maior testemunho, Senhor, que certamente chocou aquela geração, chocou aquele mundo desde então,
porque em toda a história da humanidade, reis, profetas, sacerdotes, homens importantes dos exércitos, faraós, guerreiros, líderes como generais, capitães, todos eles eram sempre servidos, todos eles tinham seus pés lavados pelos seus servos, e isso era um simbolismo de autoridade, isso era um simbolismo de posse, isso era um simbolismo de posição. E Jesus Cristo, no último momento em que ele vai se despedir dos seus discípulos, ele dá um dos maiores exemplos de humildade. Ele se faz de servo e lava os pés de cada um dos discípulos, ensinando para eles uma das lições mais preciosas que tem que estar presente dentro da igreja todos os dias. Que nós, como servos do Senhor Jesus, nós não estamos na terra, nós não estamos no mundo, nós não estamos nesta vida para sermos servidos. Nós estamos nesta vida para servir. Porque quando nós servimos, nós demonstramos que nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, poderoso, Deus Todo-Poderoso, jamais deveria ter servido. Pelo contrário, todas as coisas seriam para te servir. Mas naquele momento, ele deu o exemplo. Ele deu um dos maiores testemunhos de humildade. Ele deu os maiores testemunhos de humilhação, de se colocar, embora sendo Deus poderoso, abaixo e menor do que todos os homens. Mas até mesmo nesse momento, ele demonstrou o quão grandioso ele é e quão Senhor ele é. Porque ele chocou mais uma vez a humanidade, rompeu todos os paradigmas, rompeu todos os comportamentos, rompeu tudo aquilo que o homem achava como previsível, testemunhando que era um cidadão de um outro reino, de uma outra sociedade, de um mundo mais elevado, onde o comportamento, onde as atitudes são inquestionáveis. Senhor, que o Senhor possa abençoar esta palavra, que esta palavra possa falar com vidas que vão assistir essa mensagem, não sei se hoje, daqui a uma semana, daqui a meses, ou quem sabe anos, mas que essa palavra vai chegar lá e vidas vão ser abençoadas. Porque nós te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, E até o nosso próximo encontro.